Vamos entender uma coisa. Primeiro, nem tudo que existe no mundo existe para dar lucro. Existem serviços que são públicos, que o objetivo dele é atender a população. É claro que se o seu serviço de água, de eletricidade, de telefonia, seja lá qual serviço que for, é bom que ele seja superavitário. Mas suponhamos o seguinte, que você tem um Estado que ele é superavitário em tudo, e a população está passando sede. Essa empresa não necessariamente precisa dar lucro. Pode, naquele momento, o Estado aportar dinheiro ali para fazer com que as pessoas tenham acesso a essa mercadoria. E por que eu estou dizendo isso? Porque um dos argumentos que eles sempre usam, e que a gente sabe que não é um argumento, não é nem no caso da Sabesp, é que uma estatal dá prejuízo, que uma estatal ela é ineficiente por ser pública, e a gente precisa entender o quanto esse discurso ele é construído pela ideologia neoliberal. Por uma ideologia que só tem um único compromisso: o lucro com os seus acionistas. Vamos pegar o caso da Petrobras. A Petrobras foi criada por Getúlio Vargas no ano de 1953, após uma intensa campanha popular chamada Petróleo é Nosso, que tinha por objetivo o seguinte: garantir que o Brasil pudesse explorar o seu petróleo. Naquela época, você tinha também os Bolsonaros, os Tarcísios, os tucanos, né? Eles aguentaram muito os tucanos, né? Aí acharam, nossa, não dá para ser pior, virou que dá, né? Então, a vida, a gente falava, né? Quanto tempo a gente pensou, nossa, tem nada pior do que o PSDB. De repente veio o Bolsonaro e a gente sente até, vou nem dizer que a gente sente saudade, porque ninguém sente, mas é uma situação tão complicada que a gente fala, que situação que a gente chegou. Chegamos no fundo do poço e cavaram um pouquinho mais o poço, né? A Petrobras foi criada, então, após uma intensa campanha dos setores patrióticos do Brasil, que entenderam que para o Brasil ser um país desenvolvido, para o Brasil superar o seu subdesenvolvimento, a sua pobreza, o seu atraso, o Brasil, vamos lembrar, era uma colônia de Portugal, teve todo o processo de luta pela independência. O Brasil foi um dos países que mais tardiamente aboliu a escravidão. Depois o Brasil conseguiu construir uma república cheia de defeitos, mas conseguiu. Então o Brasil passou por todos esses perrengues históricos e finalmente ele chegou no momento em que se discutia que o país precisava ser industrializado. E aí precisava de um elemento central para você desenvolver a economia do país, que é o petróleo. E naquela época havia muitos estudos que indicavam que o Brasil era uma fonte potencial de petróleo, que tinha muito petróleo disponível no Brasil. Só que o que eles fizeram? Os entreguistas naquela época diziam: não tem petróleo no Brasil, porque o Brasil é um país que nasceu para ser eternamente agrário e não ser industrializado. Lê do engano. A Petrobras foi um sucesso logo no começo. Quem dirá agora, com pré-sal, com tudo isso? E quando deram golpe contra a Dilma, qual foi a primeira coisa que eles começaram a desmantelar? A Petrobras. A Petrobras. Eles entregaram as refinarias. Bolsonaro até deve ter até trocado por joia. Porque ninguém consegue explicar por que ele vendeu para os árabes uma refinaria lucrativa. Eu me lembro que eu conheci um cara do departamento financeiro da Petrobras, um funcionário público concursado, que trabalhava no financeiro da Petrobras. Isso pelos idos de 2017. Ele me falou: cara, estão liquidando todos os ativos lucrativos da empresa, não tem o que justifica. Porque, veja só, a Petrobras ela extrai o petróleo, ela refina o petróleo, ela comercializa o petróleo e os seus derivados. Então isso é toda uma rede, toda uma cadeia produtiva, Como eles não conseguem privatizar a Petrobras, o que eles fazem? Fatiaram, picotaram. Eu estou contando isso para vocês verem o que eles podem querer fazer com a Sabesp. Porque a Sabesp, ela é uma companhia que é tão importante quanto a Petrobras. Vou até dizer, mais importante ainda, porque sem petróleo a gente até consegue viver. Agora, alguém vive sem água? E no mundo moderno, alguém vive sem um esgoto?
Né? Quem tem criança sabe como é que é, né? Imagina juntar a fralda de todo mundo. Né? O esgoto é o tipo de trabalho que ninguém olha, ninguém quer olhar o que é o trabalho ali de abrir cano, de fazer todas aquelas coisas. Passa, torce o nariz. Ai, que fedido, né? Abriu na minha rua. Mas, se não fizerem esse trabalho, o que vai acontecer? Você não pode puxar uma descarga. Você não pode abrir uma torneira. Então, a categoria de vocês é uma categoria muito estratégica. E vocês têm que ter consciência disso para entenderem que vocês lutarem contra a privatização da Sabesp, vocês não estão lutando só por vocês. Vocês estão lutando para ter uma carreira digna, porque todo trabalhador merece isso, mas vocês estão lutando também para que aquela senhora que mora num bairro da periferia lá abra a torneira e venha água em vez de um líquido marrom que ninguém sabe o que é. Para que a pessoa possa puxar sua descarga em casa e saiba que aquilo não vai retornar pelos canos. Sabe, isso é uma consciência muito importante. A luta contra a privatização da Sabesp, ela é talvez a luta mais importante hoje do Estado de São Paulo. Porque se a gente for ver, em muitos momentos, por exemplo, você teve a questão dos professores, fechamento de escola, foram as lutas do seu momento. Mas hoje, a luta que o Sintaema está organizando contra a privatização da Sabesp precisa do apoio de todos os sindicatos, de todas as categorias. É uma luta que transcende. Porque assim, tá bom, os sindicatos, sei lá, vamos pegar aqui os metalúrgicos. Tá, o metalúrgico mexeu ali na metalurgia, vai lavar a mão, aonde? Ele vai no banheiro, aonde? Ele volta para casa, o que ele vai fazer? Então, ele tem que ter o direito. Água é direito. Então, a Sabesp, ela é superavitária. E a gente precisava até dizer, ainda mais, o correto era que a Sabesp expandisse. Não que ela fosse desmantelada, precarizada. Porque como é que funciona a lógica da privatização? A lógica da privatização é a seguinte. Eles cortam os recursos para o serviço piorar de qualidade. Isso vocês podem escrever, é o que acontece em todos os lugares. Fizeram isso com a Telesp, fizeram isso com a Vale do Rio Doce, fizeram isso com a Companhia Siderúrgica Nacional, fizeram isso com as refinarias da Petrobras, e se eles quiserem privatizar e levar a cabo esse processo na Sabesp, vão fazer. Então o que eles fazem? Cortam recursos, precarizam o trabalho, infernizam a vida do trabalhador. Pessoal, eu imagino que cada um aqui tem uma história pessoal de vida. Mas eu vou citar casos, por exemplo, de pessoas que eu conheço que trabalham na educação e que o governo daquele estado, daquele município, queria terceirizar a escola. Por quê? Porque eles tinham um acordo com quem financiou a campanha, que era uma rede particular, que queria lucrar com essa terceirização. Então, como que eles faziam isso? Tornavam a vida do trabalhador um inferno, com assédio moral, com abuso de poder, de autoridade, fazendo as pessoas trabalharem em hora extra, não pagando o salário corretamente. Então, o que eles fazem com isso? Eles tornam a vida do trabalhador um inferno. E o sindicato é o único lugar que o trabalhador vai encontrar apoio para isso. Então, muitos de vocês, como eles decidiram privatizar, vão começar a vivenciar esse processo. Eles vão começar a infernizar a vida do trabalhador. E muito trabalhador, que às vezes está num posto ali um pouco distante, não tem contato com a vida sindical, vai sofrer isso sozinho. Então vocês precisam chegar nesses trabalhadores, precisam mostrar. A luta contra a privatização, ela é uma questão de princípios. Porque, veja uma coisa, a Coca-Cola, ela tem algum comprometimento com a saúde do povo? Não, a Coca-Cola ela até serve, né? Todo mundo bebeu Coca aqui no almoço, não estou nem dizendo isso. Mas ela é usada para limpar a torneira. Né? Ela é usada porque ela é extremamente agressiva no nosso organismo. Corrosiva. Ela é corrosiva. Então, se uma empresa como a Nestlé, a Coca-Cola, compra a Sabesp, a única garantia que eles vão ter é que eles vão lucrar. E o trabalhador vai ter alguma garantia? Não, vocês vão perder toda a estabilidade, todo o plano de carreira. Eu gosto de dar um exemplo. Eu sou da Universidade de São Paulo. Lá tem vários bandejões. Tem um bandejão que é público. E tem um bandejão, tem
3 manejões são terceirizados. Preciso nem dizer qual que o atendimento é melhor. O público. Por quê? Porque lá, os funcionários, eles têm um plano de carreira, não é aquela profissão, você compara com outros setores da universidade, né? Mas pelo menos eles sabem que eles têm uma condição ali de aumentar o seu salário a partir de determinados anos de trabalho. Eles sabem que eles podem subir na categoria a partir de um certo momento, se abrir um edital interno. Eles sabem que se eles fizerem um curso, o salário deles aumenta. Eles sabem que eles têm uma estabilidade, e a estabilidade é uma coisa que é preciso a gente ter clareza. Por que o funcionário público tem que ter estabilidade? Para não ser perseguido pelo governo que está na ocasião. Imagina se cada governo demitisse um funcionário público porque não votou a favor dele. Não existiria serviço público. E o serviço público demanda uma coisa que é muito importante, que é a qualificação naquela área. Ora, vocês conseguem imaginar aqueles engenheiros da Petrobras que desenvolveram a tecnologia de perfuração em água profunda para descobrir a Petrobras? Vocês trabalham com perfuração, vocês sabem a complexidade do negócio. Imagina você fazer isso na natureza, no alto mar, né? Então, esses engenheiros, se eles não tivessem uma carreira estável, um salário digno, jamais eles conseguiriam desenvolver esse tipo de técnica. E a mesma coisa vocês, porque vocês estão trabalhando com coisas que vocês veem, às vezes vem lá, muda a direção, muda o governo, você fala, não, faz desse jeito. Você fala, ó, eu sou há 20 anos na empresa, eu sei que se fazer desse jeito não vai dar certo. Mas o cara, por causa de ego, o cara foi botado lá pelo governador, quer que faça daquele jeito. E aí o funcionário público, ele tem o conhecimento acumulado. Então é importante que o funcionário público tenha a estabilidade. É importante que o funcionário público ele tenha o plano de carreira. É importante que ele tenha a satisfação de trabalhar com essa profissão que ele escolheu, que ele tenha uma carga horária que dê a ele a possibilidade de viver. Porque a gente não vive para trabalhar, né? A gente trabalha para viver, né? Então, se a gente vive só com o trabalho, e o lazer, e a família, e as outras coisas da vida, a vida é muito mais. O trabalhador, ele precisa ter um salário digno para ele poder viver suas férias, porque senão, o que ele vai fazer? Ele vai ficar só trabalhando? E outra, né? O acesso. Por que o servidor ele tem um direito, por exemplo, a ter uma aposentadoria diferenciada, ele tem o direito de ter um serviço médico diferenciado? Isso não é privilégio. Tá? Isso não é privilégio, é porque ele trabalha numa categoria específica. Ele se expõe, por exemplo, vocês que trabalham com água, vocês às vezes se expõem a produtos químicos que um trabalhador da escola não se expõe. O trabalhador da escola pode se expor a um giz, por exemplo, se ele for alérgico, tiver um problema, ele pode se expor a barulho, se ele trabalha com criança. Vocês também estão lidando com máquina, estão se expondo a barulho. Então vocês precisam ter todos os cuidados da categoria de vocês. E se é uma empresa pública, ela é obrigada por lei a fazer isso. Mas se ela é privada, isso tudo, denuncia uma empresa privada para vocês verem o que vai acontecer. Nós vivemos num estado em que a justiça é feita para os ricos. Os ricos, quem paga os melhores advogados, garante. Agora, pensa lá, o peão que sofreu um acidente de trabalho e perdeu um membro do corpo. Ele tem direito a uma indenização. Se for uma empresa privada, a empresa vai ficar lutando na justiça para não pagar o que ela muitas vezes obrigou ele a fazer. Já vai mandar embora porque ele foi no processo. Primeiro começa aí. Então, veja como é que vai ter qualidade do serviço uma empresa que pode mandar embora. Como que você vai ter um plano de carreira numa empresa privada, num setor de infraestrutura? Setor de infraestrutura, por que o setor de infraestrutura ele precisa ser público? Porque são investimentos que não dão retorno imediato. Então vamos lá, suponhamos que vai abrir um novo loteamento, um novo bairro, que vai demorar uns anos para ele poder ser preenchido totalmente. Se a Sabesp for uma empresa privada, eles vão fazer um cálculo, vão falar, não compensa agora a gente levar água para aquele lugar, não compensa levar rede de esgoto. E aí eles vão ser atendidos? Não vão. Você lembra que o Lula criou aquele programa Luz para Todos?
Esse programa foi muito interessante. Por quê? Porque ele conseguiu levar a eletricidade para lugares em que antes, na época do governo do FHC, eles não levavam porque não dava lucro. Então, esse conceito de que a empresa pública ela trabalha para a população é um argumento muito importante para vocês usarem contra a privatização. Vocês têm que dizer isso. A Sabesp está aqui para atender vocês. O plano de carreira não é porque a gente é privilegiado. O plano de carreira é para que a gente possa viver bem, para prestar de maneira digna esse serviço. Então, é muito complicado que o neoliberalismo criou esse discurso de que o funcionário público é um... Lembra que o Collor falava que o funcionário público era Marajá? Assim, sério, eu nunca vi um funcionário público virar Marajá. Exceto se for do judiciário, ali, o juiz... Depende do escalão. Depende do escalão. Se for um juiz, um negócio ali... Mas mesmo assim, vamos falar a verdade. Compare, né, o salário desse cara com o dono da Sabesp privatizada. Vai ser um bilionário que não vai nem saber a cara dos seus funcionários. O cara talvez more nos Estados Unidos, more na Europa, na Suíça. O cara nunca pisou no Brasil, mas vai vir aqui ver o palhaço do Tarcísio esmurrear o martelo. Porque é isso que esse cara faz. Quando ele começa a bater no martelo, o que ele está fazendo? Ele está mostrando que ele veio aqui para dilapidar o patrimônio público do país. Isso tem simbolismo. Essa violência que ele faz é uma violência na prática. Na prática, é o corte de recursos, é a estagnação, é a má administração, é tratar o funcionário público como se ele fosse um escravo. Você tem que trabalhar para mim. Não, vocês não são funcionário dele, vocês são funcionário do Estado. Vocês são funcionário do Estado, cujo o artigo 1º da Constituição diz que todo o poder emana do povo. Então vocês são funcionários públicos, do povo. Né? Então, alguém, pessoal que já me conhece, deve estar falando, está falando uma coisa que a gente já sabe, mas tem muita gente que está vindo a primeira vez, e eu acho que talvez é importante, não é, João? A gente ressaltar esses aspectos, porque são coisas que tem coisa que a gente tem que falar 10, 20, 30 vezes até a coisa transbordar. Aí eu aprendi isso na educação. Às vezes tem coisa que a gente aprende aqui que se a gente não rever, você não lembra. Eu nem lembro dos textos que eu li na faculdade, li o autor, sei o nome dele, sei o nome do livro, mas não lembro o que ele falou. Então, se a gente não rever, né, e às vezes a gente tem que rever o básico, do básico, para poder falar, né, atender essa população. Então, a privatização, né, repara uma coisa, se vocês forem ver, a Inglaterra, que foi onde começou com a Margaret Thatcher toda essa onda de privatização, está reestatizando. A França está reestatizando, tem vários países que estão reestatizando. O metrô de Los Angeles, nos Estados Unidos, é público. Quantos serviços públicos que tem aí espalhados pelo mundo que esses países que pregam a privatização não cumprem? Por quê? Porque eles sabem que o privado não vai investir no que atende a população. Eles investem no que dá lucro imediato. Água todo mundo toma. Vou dizer uma coisa para vocês. Se vocês estiverem no meio do deserto, morrendo de sede, e tem lá 1 quilo de ouro e uma garrafa de água, o que vocês vão levar? Água. O que vale mais quando não tem água? A vida. É isso. Então a água é vida. E outra, tem uma coisa também que pouca gente fala, mas é muito importante que uma empresa pública de saneamento ela cuida da natureza, do meio ambiente. A empresa privada, ela vai lá, vai passar por cima de toda a natureza, e aí o que vai sobrar de água? Imagina assim, se a gente enterrar todas as nascentes, o que vai acontecer? Não vai ter água, vai tudo virar deserto. Você tem aqueles setores ruralistas do Congresso, que você tem vários... Como é que eu posso dizer? O agronegócio é muito amplo. Você tem setores do agronegócio que são responsáveis. Mas você tem um setor ali que quer devastar tudo. Só que eles são burros, porque se eles devastam a mata ciliar, eles não vão ter o regime de chuva que vai regar a própria agricultura deles. Então, é preciso pensar o conjunto da sociedade. Onde entra o saneamento básico? É básico.
Não chama só saneamento, chama saneamento básico. Por quê? Porque é a base. Você não pode construir uma casa se você não tem saneamento. Você não pode construir um centro comercial, você não pode construir uma indústria. Nada. Tudo antecede o saneamento básico. Então, o saneamento, antes de você abrir o bairro, você tem que dizer para onde vai a água, para onde vai o esgoto, como que a chuva se direciona, não é assim que funciona? Então, não é uma coisa secundária. A privatização da Sabesp é um crime contra o povo de São Paulo. E essa imagem, né? O povo até fala aí, Tarcísio. Que Thor da onde? Thor era o deus do trovão, da chuva. Thor ia querer que fosse pública a Sabesp. Não ia querer uma Sabesp entregue para o capital privado, internacional, muitas vezes. E eles comemoram quando vem um estrangeiro e compra. E veja uma coisa, antigamente, quem comprava as empresas estatais eram empresas privadas. Hoje em dia, há um sério risco de venderem a Sabesp e uma estatal chinesa, norueguesa, de algum lugar do mundo vem comprando. Aí você desestatiza do Brasil, tira o poder de decisão do Brasil, e isso vai para onde? Vai para um estrangeiro, dá lucro, cara que nunca viu o país. O caso da Eletropaulo foi um absurdo que aconteceu. Então, a privatização da Eletrobras, outra coisa criminosa. E foi feito por quem? Pelo Tarcísio. O Tarcísio queria privatizar o Porto de Santos. Márcio França falou que não vai. Vocês sabem o que significa privatizar o Porto de Santos? Significa simplesmente você passar o principal porto do Brasil, que recebe as importações e envia as exportações, para o controle estrangeiro. E tem uma coisa da privatização que é preciso que todo mundo saiba. Ninguém privatiza para melhorar o serviço, ninguém privatiza porque melhora. Todo mundo que quer privatizar, privatiza por um único objetivo. Lucro. Porque ele leva por fora. O livro do Amaury Ribeiro Júnior, chamado A Privataria Tucana, ele desnuda o processo de privatização no Brasil. Vocês vão ver que o Serra, que o FHC, que todo mundo lucrou com a privatização, menos o Brasil. Tem um outro livro que eu recomendo para vocês, do Aloysio Biondi, chamado Brasil Privatizado. Volume 1 e 2. Muito bons. Leiam esses livros, porque vocês vão mostrar o que aconteceu. Teve tarifas que foram reajustadas em 13.000%. Na época do Plano Real, que tinha estabilizado a moeda. Ou seja, não foi por inflação. Eu quero saber um caso no mundo de que a privatização diminuiu o preço. Não conheço nenhum. Todos aumentou a tarifa. Aumentou a tarifa e piorou o custo do serviço. Piorou o serviço, a qualidade, aumentou o preço. Entrem lá no site do Procon, vocês vão ver. Quem são os campeões da reclamação? Toda empresa privatizada. Tem gente que vai dizer, olha, a telefonia melhorou depois que privatizou. Porque quem é um pouco mais velho vai se lembrar que antigamente, para você ter um telefone, você tinha que comprar. Você pagava ali, né? Custava 2.500 cruzados, né? Cruzeiro novo, nem lembro qual dessas moedas que era. Eu lembro 2.500, não lembro mais do resto. E que esses 2.500 na semana seguinte já era 3.500, porque a inflação... e no mês seguinte era 3.500.000, porque eles cortaram 3 zeros e virou 3.000. Mas enfim. O telefone você comprava e você tinha uma linha fixa. E eles dizem que o que universalizou a linha foi a privatização. Mentira, não foi isso. Eles transformaram quem tinha uma linha telefônica em ações da companhia. Só que essas ações da companhia, quando teve o processo de privatização, elas desvalorizaram. Resultado, quem tinha uma linha telefônica paga perdeu dinheiro. E mais, o governo do FHC aceitou vender empresas estatais com moeda podre. Você sabe o que é moeda podre? Papel emitido pelo governo que se desvalorizou. Então, suponhamos assim,
O governo ele emitiu ali, sei lá, um título de R$1.000. Esse título ele falou, ó, depois você vai retirar, ele vai valorizar de acordo com taxa X, Y, Z. Tá. Só que aí, essas taxas deram rendimento negativo. Então ele valia 1.000 e depois ele estava valendo 100, por algum motivo ali da Bolsa de Valores. O que o governo fez? Aceitou o pagamento pelo valor de face, pelo valor de 1.000, sendo que na verdade ele já estava desvalorizado e valendo 100. Querem ver mais? Quando eles privatizam, eles contratam uma consultoria, em geral estrangeira, que vai fazer a avaliação patrimonial da empresa. Essa consultoria, ela coloca o preço correto na empresa? Não. Ela joga lá embaixo, porque, teoricamente, você abre o leilão com um valor baixo. E aí você vai aumentando os lances. Só que o leilão é um jogo de cartas marcadas. Por quê? Quando você vai abrir um leilão, você coloca um monte de condicionantes no edital que 2 ou 3 empresas no mundo vão conseguir cumprir aquele edital. E essas 2 ou 3 empresas já estão lá comunadas com o governo para que elas paguem o percentual de cada um envolvido na privatização, porque é uma coisa simples. Veja uma coisa simples. R$1 milhão para a Sabesp é um dinheiro grande? Pouquinho, não vale nada. Agora, um indivíduo de vocês, se ganhar R$1 milhão, não está com a vida resolvida? Pô, se for $1 milhão, melhor ainda, né? Agora, o que ela faz? Ela subornar 20, 30 pessoas, dando ali R$1 milhãozinho para cada um, claro que R$1 milhão não é nada para esses caras ganham muito mais, mas essa Sabesp ela está avaliada em bilhões. Que ela tire 10% para pagar em propina, 5% que seja, 1%, ela consegue garantir com que todo o processo tramite nos 3 poderes, no Executivo, Legislativo e Judiciário, porque é o que ela precisa. O dinheiro que ela vai gastar, então o que eles fazem? Contrata uma consultoria que joga o valor da empresa lá embaixo. Essa empresa leva o dela. Aí vão ter os deputados da Assembleia Legislativa que vão votar. Quem vai votar nisso já está numa cota ali, que essa cota ela pode ser paga de 2 formas. Ou ela é paga a partir de emenda parlamentar, que é um suborno legalizado, ou eles falam, não, a gente arruma, você quer arrumar a ponte lá na sua cidade? A gente arruma. Né? Então você troca por uma barganha, e aí o Executivo é quem leva o principal. Só que aí o que eles fazem? Abre uma conta no paraíso fiscal, que é para ninguém monitorar esse dinheiro não ser declarado imposto de renda. E assim funcionou a privataria tucana, segundo os documentos. Aqui eu não estou fazendo uma ilação, não estou. Teve a CPI do Banestado. Graças a essa CPI, essa documentação foi levantada. Porque se não fosse essa CPI de um banco, de um estado do Brasil, a gente não teria tido tantas informações como tiveram. O Moro estava envolvido. O Moro estava, exatamente, o Moro, a família dele. Então, tem um monte de gente aqui que vem dizer que combate a corrupção, não sei o quê, mas que é um corrupto. A categoria de vocês, ela é uma categoria que tem a sua especificidade. Tá? Ela atende a população como um todo. Ela tem uma missão de cidadania, de garantir que as pessoas tenham a questão mais essencial da subsistência, que é o direito à água, e ao esgoto e ao saneamento. Então, uma coisa está junto com a outra, porque tem água limpa e água suja. E as duas têm que ter o destino certo. Muito se fala em reciclar a água, economizar a água. E sabe uma coisa? Eles são muito hipócritas. Vocês se lembram muito bem quando teve aquela crise, aquela seca lá que começou a faltar água. Quem que eles culpavam? Eles mandavam as pessoas economizarem água em casa. Olha que hipócrita. O consumo, vocês devem ter as estatísticas, o consumo residencial ele é ínfimo comparado com o consumo na agricultura e na indústria. No serviço, no comércio, nas atividades econômicas, o consumo de água é coisa de 5, às vezes até 10 vezes maior do que toda a população junta. Então, não é a população que tem que pegar e fechar a sua torneirinha e tomar um banho de 5 minutos. Isso é criminalizar as pessoas que estão utilizando o direito delas.
Sabe, ficar jogando lá, economize luz, economize água, porque por causa da chuva, não foi por causa da chuva, foi porque não houve planejamento para expandir essa tecnologia de serviço. Vou dizer mais, São Paulo é um estado que é muito rico em água. Está aqui o Aquífero Guarani. O Aquífero Guarani, que a gente pensava que era o maior do mundo, agora já descobriram em Alter do Chão, um que é maior ainda que o Aquífero Guarani. Mas o Aquífero Guarani, a gente tem que ter muito carinho e muito cuidado, porque o aquífero, se você extrai a água, a recarga dela é muito complexa depois. Então, tem que se pensar de uma forma racional, sustentável de se trabalhar com a água de aquífero, de uma forma que só funcionários que dediquem a sua vida a isso vão ter condições de fazer essa análise. Não pessoas que querem tirar um lucro imediato. Porque se a Coca-Cola chegar lá e ver que tirar a água do aquífero vai ser uma coisa que vai dar aquele lucro imediato, ela vai tirar. E daqui 50 anos, a população não vai ter mais acesso a essa água. Eu vou dizer mais ainda para vocês. Na história da humanidade, nós temos 3 idades. A idade da pedra, a idade do bronze e a idade do ferro. Hoje a gente vive a idade do petróleo. Por que a idade da pedra? Porque a principal mercadoria, vamos lá, nem vou dizer mercadoria, porque é difícil a gente falar em mercado naquela época, mas o principal bem era a pedra. Porque a partir da pedra você fazia faca, você fazia artesanato, você fazia tudo que era a partir da pedra. O bronze é uma liga metálica de cobre com estanho. E aí você já tem uma roca comercial estabelecida. Quem tem acesso a essas minas pode desenvolver essas ferramentas. Espada, faca, armadura, escudo, carruagem, tudo isso você faz a partir do bronze. Só que aí tem o colapso da idade do bronze. E aí o pessoal precisa trabalhar com uma tecnologia que substitua o bronze. E aí surge o ferro. Aí vem a famosa idade do ferro. O ferro precisa de uma intensidade tecnológica muito maior, porque você precisa de uma fornalha que consiga derreter o ferro. Hoje, a gente vive a idade do quê? Do petróleo. Só que a idade do petróleo ela já está no seu fim. Responda para mim na ponta da língua. Por que os Estados Unidos invadiram o Iraque? Em uma palavra. Petróleo. Todo mundo sabe. A pessoa nunca ter estudado política e economia internacional. Ela sabe que os Estados Unidos invadiu o Iraque para roubar petróleo. Tá? Tudo para roubar petróleo. Tudo para roubar petróleo. Controlar rotas, sabe? A geopolítica é isso. E aí você cria o pretexto. Vamos ser um ditador. Que ditador? A Arábia Saudita é uma monarquia que não tem nem eleição. Mulher não pode dirigir. Mas não tem problema, porque a Arábia Saudita era até ontem aliada dos Estados Unidos, então o ditador é o Saddam. E assim, e o Irã, né? O problema é sempre, né? Por que chama o Maduro de ditador? Por que chama o Maduro de ditador e não chama a Angela Merkel de ditador? Porque o Maduro vai terminar o mandato dele, ele vai ter que ficar no poder, mais ou menos o que ficou a Angela Merkel. A Margaret Thatcher ficou aí, 20 anos no poder, ninguém chamou ela de ditador. Aliás, a rainha da Inglaterra ficou 70 anos no poder e ninguém chamou ela de ditador, ninguém elegeu sequer. Fez o que fez. Mas era assunto de tabloide, né? Que é o que inglês adora, né? Ver um tabloide de uma fofoquinha da família real. Agora, veja lá, e outra, essa história de que a rainha da Inglaterra não manda nada, isso é lenda, tá? Manda sim, porque qualquer guerra que a Inglaterra vai entrar, ela tem que dar o carimbinho dela lá. Então, tipo, invasão do Iraque, Afeganistão, todo. Aliás, os príncipes ali, né? O príncipe, não esse Charles aí, aquele William e o Harry, os dois foram lutar no Afeganistão. Então, nós vivemos o fim da era do petróleo. Então, hoje, a maioria das guerras é por causa do petróleo. Agora pense uma coisa, você já sabe o que vai acontecer no futuro? Qual vai ser o bem mais escasso que vai ter? A água. A água. Então, as guerras no futuro
tendem a ser as guerras pela disputa da água. E veja uma coisa, vamos entender em que lugar vocês estão. São Paulo. O que é São Paulo? É o estado mais importante da federação. São Paulo, o PIB do Brasil, 1/3 é São Paulo. O PIB do estado de São Paulo equivale ao PIB inteiro da Argentina. Só o estado de São Paulo. Para vocês terem uma ideia. Aqui nós temos a bacia hidrográfica do Rio Tietê. Qual é a história de São Paulo? Como é que surgiu São Paulo? São Paulo surgiu a partir da interiorização do Brasil. A primeira vila do Brasil foi São Vicente. São Vicente, você sobe a serra, tinha o quê? Tinha ali, onde hoje fica o pátio do colégio, uma vila, um aldeamento indígena, que José de Anchieta decidiu catequizar. E aí ele fundou a primeira vila de São Paulo. Veja uma coisa, repare. São Paulo, São Miguel, Santo Amaro, tudo isso, tudo nome de santo, tá? Santo, né? São Miguel é um arcanjo, mas é tudo com São na frente. Toda essa foi a ideia de criar esses povoamentos para fazer a catequização. Mas a coisa vai mais longe. Repare uma coisa. Alguém já foi para a zona oeste de São Paulo, ali no Butantã, onde tem um lugar lá chamado Casa do Bandeirante? Visitem lá, porque lá é muito interessante a história dessa casa. Essa casa não é isolada. Tem uma outra que fica no Guaxinim, tem uma outra que fica em Santo Amaro, tem outra que fica ali na cidade de Salto, tem outra... Então, eram casas que seguiam o fluxo dos rios de São Paulo. O rio Tietê. Por que o rio Tietê ele é o rio de São Paulo, do estado inteiro, não é só da capital? Porque se vocês pegarem o mapa de São Paulo, vocês vão olhar, o mapa de São Paulo é como se fosse uma grande margem do rio Tietê. O rio Tietê é o centro do estado de São Paulo. E o rio Tietê é diferente de todos os outros rios porque ele vai sertão adentro. Ele não vai para o mar, ele vai até o rio Paraná, ele se junta com o rio Paraguai, dá a volta no rio da Prata, e aqui nós temos um anel. Se vocês forem ver, olha que interessante. O rio Tietê que nasce ali, Salesópolis, exatamente, Alto Tietê, região do Alto Tietê. Nessa região, ele tem várias nascentes, aí ele vai descendo, ele pega, ele adensa no volume, quando ele chega na capital de São Paulo, ele recebe um grande nível de poluição, aí até ele chegar ali, Itu, Salto, ele ainda está cheio de poluição, né? Até Salto ali do próprio rio Tietê, depois ele começa a despoluir. Tem ali a região de Barra Bonita, se tem inclusa, ele vai indo até a região ali da fronteira do estado de São Paulo. Então, São Paulo é um processo de longa duração de ocupação do interior do Brasil. Graças ao rio Tietê, quem já teve a oportunidade de visitar em Porto Feliz, o Museu das Monções. É muito interessante porque ele fica na beira do rio ali. E aí você tem as canoas que os bandeirantes usavam. Então, vamos também desmistificar essa coisa. Né? Os bandeirantes tiveram um monte de coisa absurda, mas quando a gente fala em qualquer movimento de longa duração, nós temos que entender dialeticamente, a dialética. Tinha bandeirantes que casavam com índio, que era índio que enfrentava a tribo A contra a tribo B, aí tinha bandeirante que era do lado da coroa, tinha bandeirante que era oposto à coroa. Então esse é um processo que a gente não pode simplesmente simplificar. O dado concreto esse processo de interiorização do Brasil passou por São Paulo, porque a partir do momento que você vai por Tietê, se avança por Rio Tietê, de lá você pode conectar com outras bacias hidrográficas, você pode seguir, por exemplo, a partir do Tietê, se chegava no interior profundo do Brasil. Por exemplo, Goiás. Você chegava, por exemplo, no Mato Grosso. Você chegava, então você tem outras bacias hidrográficas ligadas ao Tietê. Por exemplo, o Piracicaba. O rio Piracicaba, que inclusive tem uma rua em Piracicaba, que hoje ela chama Moraes Barros, que no passado chamava Picada para o Mato Grosso, porque era um caminho que se subia
para ir em direção ao Mato Grosso. Então, a gente entender essa história, essa dinâmica da ocupação de São Paulo, nós vamos ver que São Paulo basicamente foi formado pelos rios. E a capital de São Paulo, até mais. Porque se vocês forem ver, as grandes avenidas de São Paulo são rios. São rios. Por exemplo, a 9 de julho era o córrego do Saracura. E ali tem um quilombo. Não sei se vocês sabem, ali tem um quilombo, que é onde estava a quadra da Vai-Vai, que agora hoje ali vai ser metrô. Mas tudo isso foi apagado na história de São Paulo, que eles adotaram o modelo de urbanização de Chicago, que era um modelo de cobrir a água. Simplesmente cobrir. A 23 de maio também é um córrego. A Anhangabaú, o Vale do Anhangabaú, por que ele inunda? Porque era dali que confluíam os dois rios, o da 23 e o da 9 de julho. Esses dois rios, você pode ver que essas duas avenidas, elas seguem um formato de serpente, que é o formato do rio. Então, confluía tudo ali e chegava no Anhangabaú, que tinha o nome de Anhanga, que quer dizer diabo. Por quê? Anhangabaú, Vale do Diabo, porque era onde tinha essas inundações. Então nada conseguia ficar lá muito tempo. Aí o que acontecia? Quando baixava o volume de água, vinha os tamanduás comer as formigas que ficavam ali, e ali foi criado o nome dos tamanduateí, que era onde o tamanduá ia comer as formigas. Isso tudo é a história real de São Paulo. Por que o pátio do colégio foi fundado lá? Porque lá era uma parte alta. Então, todo aquele caminho, a São Paulo é dividido basicamente Zona Leste e Zona Sul. Repare que São Paulo tem um formato de L. Por quê? Porque é o Rio Tietê vindo pelo leste e o Rio Pinheiros pelo oeste. Só que o Rio Pinheiros tem um macete. O que eles fizeram? Construíram aquela usina para inverter o fluxo do rio. Então, inverte o fluxo do rio para onde manda a água ela volta e forma as barragens de Billings e Guarapiranga. Primeiro a Billings, depois a Guarapiranga. Então tudo isso foi sendo pensado, São Paulo não tinha condições. Então vamos pensar, por que eu estou falando tudo isso? Porque tudo isso foi feito para que São Paulo virasse essa cidade do tamanho que ela virou. Se São Paulo tivesse sido planejado, como que eles teriam feito a cidade? E esse debate existiu. Você tinha um engenheiro chamado Saturnino de Brito, que inclusive, quem é de Santos conhece os canais de Santos. Os canais de Santos foram planejados pelo Saturnino de Brito. Então, ele tem um plano para São Paulo para fazer áreas de parque em volta dos rios. Então, quando tivesse o alagamento, essas áreas de várzea seriam cobertas pela água e não teria a população morando lá, não teria ruas passando por lá e faria uma cidade completamente diferente. Mas para fazer isso, o que tinha que ter feito? Tinha que ter espalhado a urbanização de São Paulo pelo interior. São Paulo poderia ter tido cidades menores, mais bem habitáveis, porque volume de água para isso você tem. E é muito. Vocês que trabalham com saneamento sabem o quanto é difícil você trabalhar com um processo de tratamento de água em zona densamente povoada. Se você tem uma região que tem pouca população, você consegue ter mais espaço para fazer as intervenções. E como São Paulo não foi pensado para isso, inventaram uma coisa ridícula chamada piscinão, que não é nem o piscinão de Ramos, que é esses piscinões aí que tem no meio da cidade, que é exatamente para fazer o que antes a própria natureza fazia. Vocês estão vendo como entender, assim, trabalhar com água em São Paulo é trabalhar com a alma de São Paulo, porque a alma de São Paulo era água. Então vocês não estão num papel secundário, vocês estão num papel, muita gente não percebe a importância que tem quem trabalha no saneamento. Mas vocês têm que começar com vocês tendo consciência. Porque senão os trabalhadores que são dessa área, que não estão aqui no sindicato, como que eles vão saber se os sindicalistas não sabem? Então é muito importante essa consciência para que vocês passem para os outros trabalhadores e para que passem para a população. Para que quando ela olha ali uma obra na rua, ela tenha todo o respeito por quem está fazendo isso. Quando ela ligue no teleatendimento, ela tenha respeito por quem está atendendo. Quando ela tem que ir lá fazer um documento, uma carta, entregar lá no administrativo, ela entenda a categoria que ela está lidando, que é uma categoria vital para a existência dela. Agora, pensa, se a gente vivesse num país sério,
Qualquer obra de planejamento não tinha que consultar os trabalhadores? Vocês que trabalham no dia a dia? Não! Os caras pegam, trocam o governo, nomeiam um engenheiro formado lá pela faculdade não sei do quê. O cara não tem experiência nenhuma, mas aprendeu ali com um PowerPoint. E aí o cara vai lá e fala, não, eu quero aqui botar uma avenida aqui, vai ter que passar por cima do rio, fazer uma ponte não sei aonde, abrir uma rede não sei o quê. Pô, e aí? Você sabe de uma coisa assim que parece boba, que envolve também a água? Você sabe que Roma, né, as antigas cidades, eles sempre têm uma fonte no centro da cidade. Isso não é uma besteira. Todo mundo que estuda sabe que ter uma fonte no centro da cidade, num lugar onde o público passa, melhora a saúde mental das pessoas que vivem naquela cidade. Uma coisinha boba. É uma coisinha que você olha e você não dá a menor bola. Mas uma cidade que tem uma fonte jorrando, que tem um jardim, que tem uma nascente que segue o seu fluxo, isso é... Os chineses têm uma técnica lá que eles chamam de Feng Shui. Os chineses agora, mesmo o Partido Comunista da China, respeita muito isso. O Feng Shui diz o seguinte, você não pode barrar o fluxo de uma água. Isso causa uma doença social, porque a água é simplesmente o fluxo. Então, quando você deixa a água fluir, o que você traz? Você tem uma cidade saudável. A guerra pela água, vamos lá. A guerra pela água é uma questão de tempo. Porque a gente sabe a escassez, o quanto custa caro a água na Europa. Aqui no Brasil a gente tem muita oferta de água. O Brasil é o país mais abundante de água no mundo. Então imagina, se começar a ter escassez de água por causa do crescimento demográfico, aonde eles vão pressionar? E vou dizer uma coisa, por que a China quer comprar a Sabesp? Porque a China tem 1,3 bilhões de habitantes e ela está só pensando no interesse dela. Ela não está preocupada com o brasileiro. Ah, mas você apoia a China, não sei o quê. Cara, apoia em primeiro lugar o Brasil. A China é um aliado do Brasil? Eu acho que é. Mas eu não vou trocar o imperialismo dos Estados Unidos por outro. Entendeu? Então a China, parceria com o Brasil no BRICS, perfeito, vamos trabalhar junto. A Rússia, parceira, mas o interesse do Brasil primeiro. Essa consciência a gente deve ter. Então, seja a China, seja os Estados, seja quem for que vier comprar. Quem comprar não está comprando para beneficiar o povo brasileiro, está comprando para ter lucro. E quem está vendendo, não está vendendo para melhorar o serviço, para beneficiar o povo. Está vendendo porque está levando por fora. De alguma forma. De alguma forma, ou é financiamento de campanha, ou é conta na Suíça, no paraíso fiscal, ninguém privatiza por ideologia. A privatização é negócio. Aprendam isso. Só pobre de direita, sem consciência de classe, que fala que privatização melhora o serviço. Que não melhora. Não, vocês podem citar qualquer exemplo. Que exemplo de privatização melhorou o serviço? Eu não conheço nenhum. Nenhum. Então vamos lá. O golpe na Bolívia. Pois é, o Elon Musk publicou no Twitter dele que ele deu um golpe de Estado na Bolívia, que ele bancou o golpe de Estado na Bolívia. Ele publicou isso por causa do lítio. Agora, se eles fizeram isso por causa do minério, imagina que não fariam por causa da água. Na hora que realmente importar... Vamos lembrar, o Irã, em 1953, derrubaram o presidente iraniano Mossadegh, que era um nacionalista, que nacionalizou o petróleo. O que os Estados Unidos fez? Deu um golpe de Estado. O Gaddafi ele queria que a África tivesse uma moeda única, de oposição ao dólar. O que fizeram com o Gaddafi? É isso que me preocupa do Lula ficar o tempo inteiro dizer que tem que ter moeda alternativa ao dólar. O Lula está na linha de frente, batendo de frente com os Estados Unidos, coisa que nem a Rússia nem a China está batendo tanto de frente assim. A Rússia está em guerra com os Estados Unidos? Está. Mas a Rússia combate o dólar de outro jeito. O Lula fala e cuidado. Por muito menos que isso, invadiram o Iraque, invadiram a Síria, invadiram a Líbia. Aliás, a China tem a maior reserva de dólar, né? Só uma perguntinha que me ocorreu agora. A moeda na França é o euro. Tá? Só que a
França não fica fora de uma guerra, principalmente quando está no Oriente Médio e Norte da África, porque as economias estão todas lastreadas no franco. Então é questão de paridade de moeda. Então, se você puder esclarecer a gente. Tá, vamos lá. A França, por que a França entra na guerra dos Estados Unidos, nas guerras dos Estados Unidos? Por duas coisas. Uma, a França é uma potência colonialista até hoje. Até hoje tem país africano que paga imposto para a França, imposto colonial, até hoje, mesmo depois de toda a descolonização. Segundo lugar, a OTAN, pessoal, não é ideologia, é negócio. Por que a OTAN expande? Porque cada país que aderir à OTAN tem que se comprometer com uma série de cláusulas, como, por exemplo, 3% do orçamento é destinado a gastos militares. Nesses gastos, eles são obrigados a comprar material bélico exclusivamente dos membros da OTAN. E aí tem um detalhe. Quem é o país que é o maior produtor do mundo de material bélico? Estados Unidos. A Alemanha não tem nada, né? Desde a Segunda Guerra Mundial está... exato. Então quem produz armamento da OTAN é Estados Unidos. Então quando os Estados Unidos expandem a OTAN, o que eles estão fazendo? Gerando emprego nos Estados Unidos. É isso. É o keynesianismo militar. Quanto mais guerra os Estados Unidos faz, mais emprego eles geram. Essa qualidade, essa manda franca existe? Não existe, é o euro. O euro é uma moeda que ela é lastreada em dólar, que não é lastreada em nada. Tá aí lastreamento desses países aí. Não tem lastro. O dólar não tem lastro. O dólar não tem lastro. O dólar é o seguinte: one dollar is one dollar. Por exemplo, a campanha contra a privatização da Sabesp. Vocês vão ter que fazer ela no mundo digital. Só que adianta só quem é do Sintaê para fazer? Vocês têm que trazer os professores para essa luta, vocês têm que trazer os metalúrgicos, vocês têm que trazer todas as categorias. Todas as categorias, comerciário, construção civil, todo mundo tem que vir e abraçar essa causa. Vocês têm que falar o seguinte, ó, todas as áreas dependem do saneamento. Né? Inclusive o professor, você bebe água para dar aula, então você vai ser prejudicado. Você não sai do banheiro ali desesperado no intervalo? Então é isso. Né? O duro de professor é que é o seguinte: a gente, na hora do intervalo, a gente quer correr para o banheiro, quer correr tomar uma água, só que aí a gente acaba trocando ideia no caminho, daí ele já estava anunciando o microfone e não tinha nem chegado lá do fora para tomar um café. Né? Mas é isso. Mas a gente precisa entender que a água e o saneamento básico atende a todas as categorias, e isso vocês conseguem falar. Vocês só precisam ter uma comunicação clara, ter uma estratégia clara e ampliar, tá? Trazer essa bandeira para todas as categorias. A defesa da Sabesp é uma defesa que transcende a categoria de vocês. O pessoal está perguntando desse vídeo aqui, depois a gente faz uma edição, não vai ser tão completo que nem aqui, é mais resumido, mas ajuda vocês a recapitular algumas coisinhas, tá? Canal Professor Thomas de Toledo. Thomas, Thomas, Professor Thomas de Toledo, que é onde eu trato temas da política, da geopolítica e das relações internacionais.